Aqui estão 3 elementos indispensáveis para um autêntico pirata: um navio, um barril de rum e uma boa arma. E se você acredita que a última deve ser uma espada ou uma pistola escondida, prepare-se para ficar surpreso. Durante a era da pirataria honesta, as opções de armas eram surpreendentemente variadas, incluindo algumas escolhas verdadeiramente pouco convencionais. Já viu uma pistola machado, uma morteiro portátil ou uma pistola de pederneira de 7 canos? Alguma vez imaginou se os piratas realmente utilizavam garfos para carregar um canhão? A resposta é sim. Machado de arma. Essa notável arma híbrida pode parecer saída de um conto de fantasia, mas é um artefato histórico genuíno utilizado por piratas em abordagens de batalha. O único tipo de arma de fogo que poderia ser fundido com um machado era uma espingarda de calibre pesado com cano longo. Nomear um machado sobre uma sólida cabeça de machado era desafiador, e o atirador confiava no dano em área causado pelo chumbo. Além disso, apenas uma espingarda de grande porte produziria um cabo robusto o suficiente para o combate corpo a corpo. Geralmente, a cabeça do machado se assemelhava à de um martelo de guerra, com a lâmina frontal destinada a dividir inimigos ou abrir portas, e o pico na parte de trás para desalojar tesouros de baús. Por vezes, os piratas combinavam machados com mosquetões menores e pistolas também. Embora não fosse adequado para cortar carvalhos antigos, esses braços mais leves, semelhantes a um cutelo, ainda eram muito úteis em combates próximos. Mortalha. Há um momento em Piratas do Caribe em que um homem curto aparece no convés empunhando uma arma grande. Pode parecer estranho, mas não é uma invenção cinematográfica. Essa arma, conhecida como morteiro de mão, realmente existiu. Historicamente, ela era carregada com granadas, não balas. O atirador colocava pólvora preta na câmara compacta e inseria um projétil explosivo no cano largo. Ao disparar, a granada era lançada a uma distância de até 100 pés. Isso pode não parecer impressionante atualmente, mas na época era um feito notável. Espada-pistola. Apesar de parecer tão peculiar quanto a combinação com um machado, a fusão de uma arma de fogo com uma lâmina se mostrou mais prática. Afinal, uma espada poderia ser mais leve que um machado e não necessitava de um cabo especialmente robusto. Havia 2 formas principais de combinar uma espada e uma pistola: fixar a lâmina ao cano ou montá-la junto ao pederneira. Eventualmente, esse conceito evoluiu para a baioneta, que se tornou um sucesso de design instantâneo. O método menos comum envolvia fixar a lâmina junto ao pederneira e escondê-la dentro de um cabo longo da pistola. O atirador disparava, então recarregava a arma, abria a parte do fecho e, com um movimento ágil, desconectava o cano, transformando-o em uma espada elegante. Espada quebra-espadas. À primeira vista, essa arma peculiar se assemelha a uma serra manual. No entanto, a borda serrilhada profunda da lâmina tinha o propósito real de capturar a espada do inimigo no momento em que a lâmina adversária ficava presa. Quebrar a espada do oponente, fazendo-a soltar, era mais fácil de se falar do que fazer. Quanto ao defensor, bastava girar a mão de maneira afiada para se soltar. No entanto, isso quebraria a maioria das espadas de estocada e lâminas de corte, que normalmente eram mais largas e eram arrancadas das mãos dos atacantes. Geralmente, uma espada quebra-espadas era segurada na mão esquerda e utilizada juntamente com um cutelo ou sabre segurado na mão direita. Cutelo. Nos filmes, é comum ver piratas brandindo longos cutelos com entusiasmo, enquanto nobres e cavalheiros preferem rapieiras. Essas espadas longas podem parecer imponentes, mas em combates corpo a corpo em espaços confinados, que eram frequentemente os cenários a bordo de um navio, elas eram menos eficazes devido à falta de espaço. Historicamente, os piratas marítimos utilizavam cutelos como suas armas de combate corpo a corpo preferidas. Um cutelo possuía uma lâmina curta, pesada e de um só gume, semelhante a um sabre. Entretanto, as diferenças entre os dois eram notáveis. Um sabre de tamanho médio no século XVIII tinha cerca de 3 pés de comprimento e 1,5 polegadas de largura. As lâminas de cutelo nunca ultrapassavam os 2,5 metros de comprimento, mas eram mais largas, com mais de 2 polegadas de largura. A guarda sólida também tinha largura suficiente para oferecer proteção confiável para a mão, e o pesado pomo frequentemente terminava com uma peça de aço. Cutelos eram ideais para combate corpo a corpo no convés de um navio, além de serem ótimos para cortar cordas e até mesmo abrir portas de madeira. Canhão. Em filmes e na cultura popular, parece que os piratas só se dedicam a disparar bordados e afundar navios mercantes desafortunados. Mas nada poderia estar mais distante da verdade. O objetivo principal dos piratas era saquear ao máximo. Para eles, não fazia sentido furar um navio que poderia conter riquezas desconhecidas.
Os piratas poderiam usar balas de canhão pesadas para intimidar o inimigo e forçá-lo a parar, mas com muito mais frequência, os navios bucaneiros lançavam balas de corrente, pequenas esferas de canhão unidas por uma corrente de ferro resistente. Os atiradores piratas miravam acima do convés do navio inimigo e lançavam a corrente balística por cima, destruindo mastros, estruturas e eliminando a tripulação adversária. Outro projétil favorito era a bala de chumbo. Em vez de usar as tradicionais bolas de canhão, os piratas poderiam empregar fragmentos de chumbo cortados ou, praticamente, qualquer pedaço de metal. Lembra-se do canhão em Piratas do Caribe disparando garfos e facas? Isso pode ter parecido engraçado no filme, mas na vida real, um tiro assim teria causado muitas fatalidades. Obrigado por assistir.